Oi, seja bem-vindo ao canal da Costureirinha. Você está assistindo a série Descomplica, que são vários vídeos com projetos muito facinhos para quem está aprendendo a costurar. Tudo feito com os tecidos da Coats. Hoje a gente vai costurar a mochila mais fácil do mundo. Vamos lá? Para fazer essa peça, você vai precisar de alfinetes cabeça de vidro, hashi ou agulha de tricô, linha para costura, fita métrica, marcador para tecido, tesoura de tecido, cordão de algodão, passador de elástico, tesourinha de arremate, régua quadriculada, tecidos e entretela. As medidas dos tecidos e da entretela você encontra na descrição do vídeo. O começo desse passo a passo não é na máquina de costura, é lá na tábua de passar. A gente vai colar a entretela nas tirinhas. Com isso, a gente vai deixar elas mais estruturadas. É só pegar o lado da entretela que tem cola e aplicar no avesso das tirinhas. E passar com o calor do ferro, ela vai aderir em cima da entretela. Faz isso com as duas faixinhas. O segundo item que a gente vai passar são os passantes, que são aquelas tirinhas superiores da mochila por onde passam também as alcinhas. A gente vai dobrar 2 centímetros de cada lado e dobrar para dentro, ou seja, avesso com avesso. Vai formar uma espécie de túnelzinho. Alfinete e reserva, faz isso com as duas. Agora a gente vai precisar cortar 2 quadradinhos na base de todas as peças principais da mochila, medindo 3 centímetros de lado. A gente vai começar fazendo da seguinte forma. Primeiro, marca sobre o avesso do forro. De um lado 3 centímetros, do outro 3 centímetros. A gente alfineta essa peça e vai colocar em cima de todas as peças externas. Dessa forma, você recorta quadradinhos iguais em todas as camadas, é muito mais rápido. Depois de cortar os quadradinhos, a gente vai preparar as peças para costura. Então, vamos pegar as duas partes do forro, unir direito com direito, ou seja, estampa com estampa, e alfinetar as duas laterais e a base. Na base, vamos lembrar de deixar uma abertura de mais ou menos uns 4 dedinhos bem no meio para não costurar. Essa parte não pode ser costurada de forma alguma. Então, só para reforçar, para eu não esquecer, eu vou marcar um X bem marcado com a minha caneta. Depois, como está no avesso, senão vai ficar aparente. Mas, por favor, não se esqueça, não vamos costurar aí. Pega essa parte que está toda alfinetada do forro e reserve. Lembra daquelas faixinhas que a gente começou o vídeo passando, colando entretela e fazendo dobras? A gente vai costurar. Vamos pegar as maiores, que estão com dobrinhas de 2 centímetros para dentro, e nessas dobrinhas a gente vai passar uma costura de 1,5 centímetros. Toda máquina tem riscas assim na lateral. Segue ali a risca que corresponde ao 1,5 que vai ficar bem retinho. Costura e reserve. Aí a gente vai pegar as faixinhas bem miudinhas que a gente dobrou várias vezes. Aí vamos costurar nas duas laterais com pontos bem rentinhos. Agora a gente vai colocar as duas tiras maiores dos passantes e posicionar centralizado em um dos tecidos de fora. É só colocar pela borda superior, assim, os lados que não tem acabamento unidos e centralizado. Para saber se está centralizado, mede com a fita métrica na lateral para ver se está sobrando tecido por igual. De acordo com as minhas medidas, deveria ter aí 2 centímetros de cada lado. Se não tem,
dobra de novo, ajeita, dá uma arrumadinha, porque é super importante que fique tudo alinhado nesse processo. Faz isso de um lado, no tecido de fora, e do outro também. Agora, as faixinhas miudinhas que a gente costurou, vamos dobrar no meio e posicionar em um dos tecidos de fora, no direito, 4 centímetros acima daqueles quadradinhos de baixo. Coloca certinho, alinha e alfineta. Depois de alfinetar, a gente poderia partir para a próxima etapa já, mas como são muitas peças pequenas que estão presas só com alfinete, eu acho mais interessante a gente fazer uns alinhavos à máquina. Como que é isso? Simplesmente uma costura bem rentinha na beiradinha para prender todas as pecinhas que a gente acabou de alfinetar. Passa uma costurinha e pronto. Com as peças todas seguras, com essa costura rentinha, a gente vai colocar direito com direito do tecido de fora e alfinetar as laterais e a base, do mesmo jeito que a gente fez com aquela peça que está reservada aí, que está alfinetada do forro. Então as duas, se você olhar assim de cima, vão estar iguaizinhas. E a gente vai costurar as laterais, as bases. Só que lembrando, o forro a gente vai deixar aquela abertura lá sem costurar. A margem de costura dessa peça é de 1 centímetro. Costurou 1 centímetro, agora a gente vai fechar os quadradinhos. Finalmente, esses quadradinhos que eu sei que devem estar intrigando você. Por que eu não costurei isso ainda? Agora chegou a vez deles. A gente vai unir a pontinha com a outra e vai formar uma espécie de bumbum da mochila. Assim ela vai ficar em pezinho e vai caber mais coisa dentro. Então é só juntar a pontinha com pontinha, alfinetar bem no meio para que as costuras casem e passar uma costura com 1 centímetro de margem. Vamos fazer isso nos 4 fundinhos da mochila. Agora que você já costurou o forro e a parte de fora individualmente, chegou a hora da gente unir uma peça na outra. Como a gente vai fazer isso? É do mesmo jeito que a gente faz com todas as bolsas e sacolas, que é: desvira uma das peças, coloca a mão dentro dela e veste na outra. Desse jeito a gente vai ter direito com direito, estampa com estampa, bonitinho, um em cima do outro. Se você está na dúvida, eu fiz um outro tutorial de costura. Clica aqui, ó, que você vai acessar o vídeo de uma bolsa sacola dupla face. O processo é o mesmo, parece confuso, mas confia em mim que vai dar certo. A gente vai alinhar a parte de cima e alfinetar. Depois de alfinetar, a gente vai costurar toda essa parte. Tá vendo que ela é redonda, meio tubular? Então, se a sua máquina de costura é desses modelos mais recentes, você pode puxar uma gavetinha que ela tem para a esquerda e aí você vai ter o braço livre, que a gente diz, que é uma parte menor da máquina onde você pode encaixar a bolsa e costurar com mais facilidade. Se você não tiver, não tem problema, é só tomar mais cuidado para não costurar uma parte na outra que não deve. E aí você vai costurar toda essa parte de cima com 1 centímetro. Agora chegou a hora da verdade. Sabe aquela hora que você vai lembrar se você deixou ou não a abertura no forro? Eu estou aqui fazendo figas para que você tenha deixado a abertura, não tenha fechado, por favor. Porque é agora que a gente vai entender por que ela é necessária. Porque a gente vai puxar toda a nossa mochila de dentro por essa abertura. Vai puxando, vai puxando, vai puxando. E aí você vai ter duas partes, a parte do forro e a parte de fora. Depois é só você ajeitar para dentro que ela vai ficar bonitinha. Mas antes a gente precisa fechar essa abertura, porque ela não pode ficar aí dando sopa. Então a gente vai juntar e fazer uma costurinha somente no buraco. Não precisa se empolgar e fechar tudo não. É só na abertura que você deixou um pontinho bem rente. Costurou, coloca para dentro e essa mochila já está 99% pronta. Agora a gente vai marcar o túnel por onde vai passar a alça da mochila. Com a ajuda da régua quadriculada, você vai marcar 2,5 centímetros a partir da dobra e vai fazer uma linha. Eu aconselho que você use um marcador de tecido removível, porque aqui a gente está no direito da peça. Alguma coisa que sai com calor ou com água, enfim. Do outro lado você vai fazer a mesma coisa. E aí a gente vai costurar exatamente em cima dessa linha.
Costurou essa linha, aí você pode depois remover a marcação. Agora, a gente vai passar a alça da mochila por esse túnel aí. Mas é importante você observar a ordem dos fatores aqui que eu vou te falar, porque se você inverter a ordem ou inverter o lugar que vai passar, fica meio confuso. Para essa mochila, eu calculei 1,40 m de alça, para mim. Mas você pode medir aí e ver nas suas costas se você quer uma mochila mais presa ou mais soltinha e você aumenta ou diminui essa medida, tá? Então, corta essa medida, que eu estou sugerindo que seja de 1,40 m, coloca no passador de elástico e a gente vai colocar por dentro do túnel. Passa pelo primeiro túnel, continua seguindo em frente, dá a volta e passa pelo túnel de trás. E aí você vai sair na mesma direção que você entrou. Então, de um dos lados da mochila vão ter 2 pontinhas de alça. Depois de passar de um lado, o procedimento é o mesmo, só que você vai entrar do outro lado, passar, dar a volta e sair por ele mesmo. Então, deve ter aí na sua frente algo parecido com isso. Quando você puxar as 2 cordinhas, como mágica, a mochilinha vai fechar. Se por acaso você puxar e as cordinhas não fecharem a mochila, então você deve ter invertido a ordem aí. Como é um vídeo, dá uma pausa, volta e vê novamente para você entender como que é o sistema. É bem simples quando você entende, sabe? Mas assim, a primeiro momento parece meio esquisito. Depois de passar pelos passantes, as cordinhas todas, a gente vai ter 2 de cada lado. E a gente vai passar a pontinha dessas 2 dentro da linguetinha que tem lá embaixo. Então, cada 2 dentro de uma linguetinha. A gente vai passar uma de cada vez com a ajuda do passador de elástico e depois de passar as 2 a gente dá um nó. Se esse nó não for o suficiente para segurar a sua mochila, dá mais um, dá mais 2, porque dependendo da espessura da cordinha que você utilizar, ela vai ficar justinha ou muito folgada. E pronto! Vê se o tamanho tá legal para você, veste, vê se precisa de mais cordinha ou de menos cordinha e já tá finalizada a sua peça. Bom, essa aqui foi a mochilinha mais fácil do mundo, não é? Se você quiser fazer essa mochila para uma criança ou se você achar que esse tamanho não cabe tanta coisa, quiser um tamanho maior, eu coloquei aqui embaixo do vídeo 2 medidas diferentes, uma menorzinha e uma maior. Assim você pode fazer do tamanho da sua necessidade aí para carregar tudo que você quiser. Para acessar essas medidas é só clicar na setinha cinza aqui embaixo se você tiver no celular ou em mostrar mais se você tiver no computador. Dá para usar também para carregar coisas na praia, para carregar na academia. E quem anda de bike pode fazer as alcinhas mais próximas do corpo para não ficar se mexendo quando você estiver andando de bicicleta. Se você gostou das mesmas estampas que eu utilizei aqui no vídeo, clica aqui para você ir para minha lojinha. Lá tem um kit com todos os materiais que eu usei aqui. Assim você faz uma mochila igual a minha. Se você gostou desse vídeo, compartilha, dá um joinha aqui embaixo, comenta, dá suas sugestões para os próximos vídeos e compartilha para que mais e mais pessoas consigam costurar coisas legais aqui com a gente. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau! Na bancada você vai pegar... Não, que não é bancada? Deixa a bancada em paz. É que eu já tava vendo que é... Vou continuar aqui. Não.